Boa noite, queridos alunos, queridas alunas do oitavo período da EJA, CAIC. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, na nossa aula de segunda-feira, 26 de abril, 26, nós vamos fazer a nossa correção da tarefa da aula passada. Então, primeiramente, nós temos que ter conhecimento dos dois conceitos abordados na aula passada, que é o conceito de urbanização e segregação espacial na América Latina. Certo? Nós temos que compreender que urbanização é um conjunto de técnicas e de obras que permitem dotar uma cidade ou área de cidade de condições de infraestrutura, planejamento, organização administrativa e embelezamento conforme os princípios do urbanismo, certo? É o processo de urbanização, certo? É um agrupamento das características rurais de uma localidade para características urbanas, né? Usualmente, esse fenômeno está associado ao desenvolvimento da civilização e da tecnologia. Um outro termo aqui, localizado aqui no nosso título, é a segregação espacial, muito utilizado na geografia contemporânea, É a segregação, que no caso é uma separação geográfica de grupos em razão da sua raça, etnia, religião ou qualquer outra categoria que arbitrariamente é utilizada como motivo de discriminação espacial dos seus membros. São as diferenças, sociais, culturais, religiosas, políticas. Então, é o processo que engloba esses dois termos que vocês têm que conhecer bem, tá bom? Para compreenderem a temática de hoje. Nesta semana, iremos reconhecer como ocorreu a urbanização na América Latina, identificando as suas causas e consequências. A urbanização é uma das tendências globais e adquire especificidade nas zonas menos desenvolvidas, como é o caso da América Latina, onde este fenômeno vai acompanhado de situações de pobreza, vulnerabilidade, exclusão social e segmentação socioespacial. Nos países latino-americanos, o processo de urbanização foi particularmente dinâmico. Assim o constata o fato de que no período de 1970 a 2000, a população urbana cresceu 240%, o que atualmente coloca esta região como uma das mais urbanizadas do mundo em desenvolvimento. No ano de 2000, 74% da população latino-americana e caribenha, era urbana, abrangendo mais de 390 milhões de pessoas, enquanto que a população rural alcançava menos de 160 milhões. As projeções indicam que até 2020, porque esse texto é um texto mais antigo, a gente observa aqui na nossa legenda que ele é de 2005, então ele tinha uma estimativa para o ano de 2020, de 15 anos depois, certo? Então, essas projeções indicam que até 2020, a população radicada em assentamentos urbanos se estabilizará em torno de 81%, certo? No processo de urbanização da América Latina, podemos distinguir 4 grandes grupos de países, conforme os níveis de urbanização que eles apresentam, Países de urbanização avançada, com níveis superiores a 80% e que até 2020 superarão os 90%, Argentina, Bahamas, Chile, Uruguai e Venezuela. Esses são os países de urbanização avançada. Países de urbanização intensa, com níveis entre 70% e 80%, e que até 2020, era a estimativa da época, superarão este último percentual. Brasil, Colômbia, Cuba, México, Peru,
Trinidad e Tobago. C. Países de urbanização moderada. É outra modalidade. Com níveis entre 50% e 60%, que em 2020 estarão entre 60% e 70%. Barbados, Bolívia, Equador, El Salvador, Jamaica, Nicarágua, Panamá, Paraguai e República Dominicana. E a última modalidade, países de urbanização incipiente. Aí, para você entender, porque os outros termos nós conseguimos entender muito bem, né? Para você compreender essa última modalidade, que é a urbanização incipiente, você tem que saber o significado do termo. Que incipiente quer dizer que inicia, que está no começo, tá bom? É principiante. Então, países que estão iniciando esse processo de urbanização, com níveis abaixo de 50%, que em 2020 superarão este percentual até alcançar 60%. Costa Rica, Guatemala, Haiti, Honduras. Mesmo quando cada país teve ritmos, tempos e formas de urbanização diferentes, é possível distinguir traços comuns que permitem fazer uma reflexão de conjunto. A primeira delas é que este processo de urbanização, experimentado pelos países latino-americanos, está indubitavelmente ligado às grandes transformações econômicas e territoriais que vêm ocorrendo de forma generalizada, devido ao fenômeno global, a globalização. Pois, precisamente, um dos impactos gerados pela globalização econômica foi a formação de novas espacialidades. São aquelas interferências geográficas, né? Novas transformações no território. Assim, a formação e consolidação de grandes cidades e áreas metropolitanas obedeceu à dinâmica do capitalismo mundial, que as tornou territórios centrais em que se concentram as principais atividades econômicas, sociais, políticas e culturais. Portanto, constituem os espaços privilegiados para o investimento e reprodução do capitalismo global. É aquela questão que a gente observa em todas as localidades, né, nas cidades, nos países, que as áreas centrais são onde se concentram, né, o comércio, as grandes empresas, é onde se concentra mais essas construções, né, esses locais, geralmente são das áreas centrais. E